Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12 hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Semana passada nós tratamos dos versos 1 a 9, e eu dei o tema da pregação de a relação tóxica, né, entre líderes e membros da igreja, e vimos como que não deve ser, né, a relação da liderança, dos líderes da igreja, do pastor e dos demais líderes da igreja com seus membros. E hoje nós vamos ver que nos versos 10 a 12, Paulo ainda vai falar mais um pouco disso, porém, hoje eu quero tratar de uma forma mais positiva. Portanto, o tema que eu dei para esses versos hoje é como deve ser a relação entre líderes e membros na igreja. Amém? Então vamos ao texto, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Diz assim: Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, diz a tua palavra, continue falando aos nossos corações através dessa carta, Senhor, que como temos visto, Pai, eu já disse aqui, o nosso desejo, Pai, com essa exposição das cartas aos Tessalonicenses é aprender com uma igreja que era modelo na sua época, que a sua obra na vida dos Tessalonicenses tornou eles uma igreja modelo em todos os sentidos. Portanto, o nosso desejo ao estudar essa carta é pedir ao Senhor que, por meio da tua graça, da ação do teu Espírito, o Senhor molde a nossa igreja, não de acordo com o pragmatismo, com o que dá certo, não de acordo com a moda do momento, não de acordo com o que a maioria das igrejas hoje fazem, mas de acordo com o que a tua palavra nos instrui a fazer e a ser também. Que possamos, nesse sentido, em primeiro lugar, praticarmos isso na nossa vida pessoal e na nossa igreja, para que possamos também nos tornar uma igreja modelo em meio a um tempo em que, infelizmente, nós encontramos muitas igrejas que não são saudáveis e que até têm um ambiente tóxico. É o que nós pedimos e desejamos que o Senhor faça isso na nossa vida através dessa carta, no nome de Jesus. Meus irmãos, vocês perceberam que Paulo está continuando o assunto, né? Então, se nos versos 1 a 9, ele foi citando os pontos do ministério, e eu não sei se você percebeu, mas esses versos estão tratando da perspectiva da liderança para com a membresia. Paulo está falando as marcas do seu ministério. E lembrando sempre que quando eu falo ministério de Paulo, eu não estou me referindo apenas a ele, mas era ele juntamente com a sua equipe, né? Vez ou outra eu lembro vocês de que apesar da gente falar Paulo não fez nada sozinho, né? Então tanto que se você reparou nesses versos, ele nem fala no singular, porque eu fiz assim, ele fala nós. Então ele tá escrevendo, mas ele está falando em nome da sua equipe toda, né? Porque aqui ele está testificando não só a sua postura, mas a postura de toda a sua equipe. Por isso que eu estou usando líderes no plural, porque não é apenas Paulo, não é apenas o pastor, mas os líderes de modo geral da igreja precisam ter esse mesmo comportamento. Então Paulo está falando dele aqui, do ministério, da equipe dele, da forma como eles se relacionaram com a igreja. Nos versos da semana passada, ele pontua basicamente aquilo que ele não fez, a forma como eles não trataram, e nós aprendemos com isso que é possível, quando uma igreja segue, vamos dizer assim, a sua liderança é o oposto do que Paulo disse que eles não eram, ou seja, é uma liderança que bajula, que busca agradar pessoas e não a Deus, é uma liderança abusiva, autoritária e tudo mais. Eu disse para vocês que isso forma um tipo de liderança e uma relação entre líderes e membros que se torna, como a gente usa a palavra hoje do momento, é uma liderança tóxica, né? E, como eu disse para vocês, acaba cometendo o que nós chamamos hoje em dia de abuso espiritual. E vimos
como que nós devemos seguir o caminho extremamente oposto disso. Nos versos 10 a 12, ele vai continuar falando disso. No verso 10 ele diz assim: vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Então, nesse verso 10, nós vamos ver a integridade dos líderes em relação aos membros. A primeira coisa que ele começa dizendo é: vocês e Deus são testemunhas. É interessante observar, porque ele começa dizendo com vocês. Normalmente a gente fala o contrário, né? Deus e... talvez a gente diria, Deus e vocês são testemunhas. Mas o interessante é que ele diz assim: vocês e Deus são testemunhas. Porque o que está implícito aqui em todos esses versos, e que Paulo destaca isso, é que a igreja podia testificar a forma como eles lidaram como líderes. Não é algo que, tipo assim, é uma autopercepção. Essa percepção de uma relação saudável não era Paulo tendo sobre si mesmo e tendo sobre os líderes da sua igreja. Porque, fazendo uma aplicação aqui, muitos contextos de liderança de igreja, se você for perguntar para eles, eles não acham que são abusivos. Quem está entendendo isso? Eu vou citar novamente como um exemplo, porque ele veio a público. O pastor Paulo Júnior, ele revela no seu vídeo que por muito tempo a igreja, a liderança falou, tentou fazer com que ele reconhecesse o seu pecado, e ele diz: por muito tempo eu resisti, por muito tempo eu até manipulei. Ele usa essa palavra: eu manipulei eles para resistir ao reconhecer o meu pecado, mas agora eu reconheci. Então, a maioria, de certa forma, né, uma das características do abuso espiritual e daqueles líderes abusivos é que na autopercepção deles, eles não têm essa percepção. Eu estava vendo ontem um documentário do Brasil Paralelo sobre a face oculta do Bill Gates e do Steve Jobs. Né? Normalmente a gente tem aquela imagem dos caras que revolucionou a tecnologia, e especialmente do Steve Jobs, que é o que criou o iPhone, né? Que revolucionou o design dos computadores e de celulares. E o documentário era mostrando que, inclusive especialistas falou que, baseado nos testemunhos de todo mundo que trabalhou com ele ao longo da sua carreira, ele faleceu em 2011, 2013, falha a memória agora. Alguns pessoas da área falou que por tudo que se conhece dele, especialmente por esse lado que normalmente não é falado, com certeza ele tinha como é que é o termo técnico? Ele tinha um transtorno de personalidade narcisista. Então, eu vou mandar para vocês lá no grupo da igreja esse documentário sobre ele, mostrando que ele era um cara extremamente narcisista, que não aceitava ser confrontado, não aceitava estar errado. Tanto ele quanto o Bill Gates tem essa personalidade. Só que, de certa forma, até mostra algumas entrevistas deles, eles não tinham essa percepção de si mesmo. Então, qual que é o ponto aqui para mim não perder? O ponto aqui é que Paulo o tempo todo está enfatizando nesse capítulo que não era uma autopercepção. Não é o que eles acham que são. Paulo está dizendo: vocês sabem, vocês são testemunhas. E aqui nesse verso 10 ele começa de novo assim: vocês e Deus. Porque às vezes também, se você conversar com uma liderança abusiva, eles vão falar: não, diante de Deus a gente sabe que está certinho. Na verdade, o problema do abuso espiritual é exatamente que ele comete o abuso em nome de quem, irmãos? Em nome de Deus. O Steve Jobs, ele abusava nesse sentido, tá? de liderança, de ser um patrão abusivo, em nome do sucesso, em nome da autopromoção, em nome de manter aquela imagem e aumentar aquela imagem de que eu sou um gênio da tecnologia e estou mudando o mundo. Mas no caso do abuso espiritual, ele acontece em nome de Deus. Então, a maioria dessas lideranças, se você conversar com elas, elas vão falar que tudo que elas fazem é em nome de Deus. Em muitos contextos de igreja, os fins justificam os meios. E para o cristão, os fins não justificam o meio. Porque não basta ter o propósito certo, tem que ter o meio certo. Quem está entendendo? Então, mas nesse contexto, especialmente quando uma liderança é abusiva, eles justificam. Qual que é a justificativa? Qual que é o fim? O fim é fazer a obra de Deus. O fim é fazer a igreja crescer. O fim está entendendo? E aí, em nome desse fim que eles acreditam que é
Deus, que o motivo é Deus, eles justificam todo um abuso, entendeu? Eu já ouvi pastores falar que Deus me chamou, Deus me deu esse ministério, então eu sei que se todo mundo for embora e eu ficar sozinho, ainda assim eu vou continuar. Parece bonito, não parece? Num primeiro momento, não parece bonito? Olha como que ele é, né? Ainda que todos o abandonem, ele vai ser fiel a Deus. Mas deixa eu te dizer, por trás disso está implícito uma fala de que, como também eu já ouvi de um caso de um pastor dos Estados Unidos, que ele falou isso em reunião de liderança, que se você não fizer parte da visão da igreja, nós vamos passar por cima de você como um trator. Esse foi nos Estados Unidos, esse não é daqui não. Esse é dos Estados Unidos, mas dizem que ele falou exatamente isso. Se você não estiver de acordo com a visão da liderança da igreja, nós vamos passar por cima de você como um trator. Então, qual que é o ponto? O ponto é que Paulo o tempo todo está dizendo que não era uma autopercepção dele. Porque a nossa autopercepção, irmãos, pode estar enganada. A gente pode se enganar, auto-enganar. Paulo está dizendo, vocês e Deus são testemunhas. Então ele não tinha consciência apenas diante de Deus. Porque às vezes a gente pode usar isso de forma ruim. Você está fazendo algo que todo mundo está vendo que é um erro, né? Mas você diz assim, não, mas diante de Deus eu estou de consciência tranquila. Então, às vezes, isso pode ser enganado, isso pode ser de modo enganoso, certo? Você pode estar claramente contrário ao que a Bíblia diz que você deve ser como líder, e na sua boca você está dizendo, não, a minha consciência está tranquila diante de Deus. Então, Paulo está dizendo, vocês e Deus são testemunhas. Irmãos, o pastor, nesse sentido, eu escrevi da seguinte forma, o pastor, ele, ou a liderança, ela deve satisfação com a sua membresia. Deve satisfação. Não tem aquele papo, esse papo é autoritário, eu não devo satisfação. Você já ouviu aqueles discursos do tipo assim, ó, seu papel é ofertar, o que a gente faz com dinheiro é entre nós e Deus. Quem já ouviu o papo assim? Isso é mentira, irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Porque a liderança de uma igreja, ela deve sim satisfação, prestação de contas para a membresia da igreja. Não tem esse papo de a gente é líder, a gente sabe o que faz e vocês não sabem o que pensa, ou não é da conta de vocês. Eu já vi pastor falar isso no púlpito também, não é da conta de vocês. É sim, irmãos. Porque é assim que se cria uma relação saudável. É na prestação de contas. É no entender que nós devemos sim prestar contas para a igreja. E esse é o problema de igrejas em que o pastor é o dono da igreja. De certa forma ele não tem obrigação. Por isso que por mais que existe sim, como eu disse na semana passada, existe uma liderança, deve existir liderança. Falei disso lá na exposição de Tito, quem se lembra. A liderança ela é constituída por Deus, mas isso não significa que ela tem carta branca para fazer o que ela quer. Não, a liderança, o que nos diferencia é a posição de liderança. Eu tenho o papel de liderar vocês, mas isso não significa que é uma liderança autônoma, que é uma liderança em que eu faço o que eu quero e vocês não têm nada a ver com isso. Não. Na igreja é preciso haver essa relação. Por isso que a igreja deve sim prestar, os líderes devem se prestar conta dos seus membros. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 21, ele diz algo assim, ó, ele diz assim, ó, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. O contexto de 2 Coríntios 8 é lidar com dinheiro. É o texto que eu vou pregar daqui umas semanas ou alguns meses, vai dar alguns meses. Olha o que Paulo está dizendo, porque a gente, ele estava falando sobre a administração do dinheiro na igreja, e aí olha o que Paulo diz, porque a gente se preocupa em fazer o que é certo, não só diante do Senhor, mas diante das pessoas também. Então, é o que Paulo está dizendo, a gente não deve se preocupar apenas com Deus, não, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que a gente está fazendo, as pessoas não precisam saber, os membros não precisam fazer. Esse não é o modelo de Paulo, esse não é o modelo bíblico. No modelo bíblico, a liderança da igreja deve, claro, em primeiro lugar, e eu falei disso a semana passada, primeiro lugar é agradar a Deus. Mas isso não significa que a gente não tem que fazer também para prestar contas, para, de certo sentido, também agradar no sentido de a igreja, os membros poderem dizer, não, nós somos testemunhas de que eles fazem não só diante de Deus, mas diante da gente também. Então há uma prestação de contas, há uma relação em que a gente também tem, como a gente, outra expressão de hoje em dia, os membros também têm lugar de fala. Amém? Se tiver que chegar, questionar, perguntar,
essa é uma coisa, amém? Os líderes precisam estar tranquilos para poder receber questionamentos, até mesmo crítica. Pastor, não concordei com essa atitude, com essa decisão e tal. Então precisa ter esse ambiente em que líderes entendem sim que os irmãos precisam ser testemunhas, amém? Os irmãos precisam ser testemunhas. É preciso, a gente deve chegar a um ponto em de dizer o seguinte, Deus é testemunha, mas vocês também nos conhecem. Eu lembro que quando Paulo vai se despedir da igreja dos Efésios, lá em Atos capítulo 20, ele ficou 3 anos e meio na igreja dos Efésios. Ele conseguiu ficar lá não teve aquela perseguição que ele teve que fugir. Ele fica 3 anos e meio na igreja, lá na cidade de Éfeso. E quando ele vai embora, Atos capítulo 20, ele reúne a liderança da igreja e diz assim, uma frase que eu gosto muito: vocês sabem como nós vivemos com vocês durante todo esse tempo. Então, novamente, percebe que nós estamos vendo isso nos Tessalonicenses, eu citei aqui o texto de Corinto, e lá em Efésios também. O que Paulo diz? Vocês sabem como nós vivemos entre vocês. E vocês vão ver que ele vai voltar nisso mais para frente na carta. Essa preocupação dele em dizer, vocês são testemunhas, vocês podem, vamos dizer assim, assinar embaixo na integridade da nossa relação como liderança. E ele continua dizendo, como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Ou seja, vocês e Deus são testemunha de que nosso comportamento, nosso estilo de liderança foi piedosa, justa e irrepreensível. O que é a palavra piedade na Bíblia? Piedosa é o que normalmente a gente usa hoje como a palavra santidade. Ser santo. Então, ser piedoso é ser santo. No passado e no período bíblico essa palavra era mais usada. Hoje a gente não usa tanto essa palavra piedade. Mas ser piedoso é isso. É você, de fato, praticar aquilo que você crê. Amém? É você ser santo no seu modo de agir. É o seu modo de agir estar de acordo com aquilo que você diz acreditar. Então Paulo está dizendo, o nosso comportamento entre vocês, com vocês, foi piedoso. Foi santo, e vocês são testemunhas disso. Segundo lugar, ele diz, também foi justo. Ele está dizendo, nós somos justos em tudo que nós fizemos. Nós não cometemos injustiça com vocês. Nós fizemos tudo do jeito certo que tem que ser feito. A melhor definição de justiça que eu já ouvi é, justiça é o modo certo das coisas serem feitas. Por exemplo, quando alguém compra e não paga, aquele que está sofrendo com o não pagador, quando a gente diz que fulano foi na justiça, quando você vai na justiça, o que você está procurando na justiça? Que a justiça, que as autoridades ajudem aquela pessoa a fazer o que ela tem que fazer, o jeito certo das coisas fazer. Então justiça é isso, é o jeito certo das coisas serem feitas. Então Paulo está dizendo, nós fomos justos com vocês, nós não cometemos injustiça, nós fizemos tudo da maneira certa que deveria ser feito. E ele termina com a palavra que resume tudo, também fomos irrepreensíveis. Lembra lá da carta de Tito que Paulo diz que uma das características e requisitos de um pastor, de um líder, é que ele seja irrepreensível, que ele seja íntegro. O que é ser irrepreensível, ser íntegro? É não ter nenhuma área da sua vida em falta. Então Paulo está dizendo, olha, em todas as áreas da nossa liderança nós fomos irrepreensíveis. Em outras palavras, ele está dizendo, ninguém tem nada para dizer contra nós. Ninguém tem nada para poder nos questionar. Vocês podem testificar de que não existe nenhuma área da nossa vida e que nós temos a desejar. E isso, por que isso é importante? Porque às vezes você pode virar para uma liderança, e aqui eu vou usar o exemplo mais de um pastor, e dizer assim, olha, pastor fulano de tal prega bem demais. Pastor fulano de tal, e líder de modo geral, canta muito. Ele é muito simpático, ele é muito isso, ele é aquilo outro. Ele só trai a esposa. O único problema dele é que ele trai a esposa. Ou então, fulano é fiel à esposa, fulano é um bom pai, fulano prega bem, é que eu vou usar de novo o exemplo do nosso irmão. O único problema é que ele é muito autoritário, é que ele acha que ele é o dono de tudo. Irmãos, na vida da liderança não pode ter esse mas, quem está entendendo? Porque ser irrepreensível é não ter um mas. É claro que, novamente, isso não significa que a pessoa é perfeita, que a pessoa não comete erros, mas existem erros e erros, amém? Existem erros e erros.
você vai comparar, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, você vai comparar a pessoa talvez ser uma pessoa esquecida, eu já lidei com pessoas, né? A pessoa é esquecida, fulano é esquecido, oh meu Deus do céu, com a pessoa ser um adúltero. Então, quem está entendendo? Existe diferença na situação, né? Então, às vezes o pastor, você não quer comparar ele, vamos dizer assim, não pregar tão bem, não ser tão expressivo, com também ele ser uma pessoa que espanca os filhos. Então, quem está entendendo? Tem diferenças ali naquilo que a gente, de certa forma, atura, tolera e tem que aprender a lidar, né? Então, ser irrepreensível é no sentido de que, grosso modo, não tem nada que o desabone. Naquelas características de Tito, que Paulo descreve a Tito e a Timóteo também, a gente poderia dizer que mesmo não sendo perfeito e a gente tendo consciência disso, ele vamos dizer assim, ele não é reprovado em nenhuma daquelas áreas. Quem está me entendendo? Diz amém. E eu me lembrei de um texto do Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 12, verso 2. O contexto aqui é o profeta Samuel, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, aquele que ungiu o primeiro rei, que foi Saul, que ungiu também o rei Davi. Ele já estava velho, ele foi profeta e líder principal, né, juntamente com o rei da nação de Israel, por muito tempo. Em 1 Samuel capítulo 12, ele já está velho, ele já está assim, quase morrendo. E aí no capítulo 12 de 1 Samuel, ele reúne a congregação, ele reúne a nação inteira, percebe? Não é nem a igreja dele, ele reúne a nação, imagina? Ele reúne as pessoas de Israel inteira. E olha o que ele diz para o povo de Israel, verso 2 em diante. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Lembra que Samuel foi escolhido como profeta desde pequenininho, quem se lembra disso? Filho de Ana, ali no início da história. Então ele está dizendo, eu estou com vocês desde que eu era novinho. Vocês me viram, como se diz, né? Em certo sentido, vocês me viram sair da fralda, vocês me viram com espinha no rosto ainda. Vocês lembram que quando eu ainda tinha espinha no rosto, Deus já tinha me escolhido, eu já era, vamos dizer assim, profeta escolhido por Deus. Aí ele continua dizendo, eis-me aqui, estou aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, que era o rei. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, falem e eu os restituirei. Então responderam, você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Então imagina, ele reúne o povo e diz, estou aqui diante de vocês. Vocês me conhecem desde que eu era pequeno e sabem que eu sou profeta desde que eu sou pequeno. Estou aqui agora. Testemunhe, e olha o que ele diz, testemunhem contra mim diante do Senhor. Pode aí alguém, se tem alguém entre vocês que tem algo para falar contra mim, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu oprimi alguém, pode se levantar e pode falar aí agora. Como se diz, né? O microfone está aqui, pode vir, pode falar. E aí o que o povo responde? Não, ninguém tem nada para dizer contra você. Você nunca oprimiu, nunca roubou, nunca fez nada. Isso é um líder que já com cabelos brancos pode virar para o povo e dizer, ninguém tem nada. Paulo diz algo parecido. 2 Coríntios capítulo 7, verso 2, Paulo diz assim, não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Aos Coríntios ele fala isso. E a gente percebe que é o mesmo padrão que ele lidou com os Tessalonicenses. Isso é uma liderança irrepreensível. Amém? E ele diz, como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Essa frase também é importante. Em relação a vocês, os que creem. Por quê? Meditando nessa frase, e eu também me lembrei do seguinte, às vezes a gente fica muito preocupado com o nosso comportamento com os de fora. Não, porque a gente tem que dar bom testemunho com os de fora. Às vezes a liderança da igreja pode cometer esse erro de que ela se esforça para manter uma boa imagem para com os de fora, para com as autoridades públicas, para com aqueles que não são da igreja. Talvez você vê ele, e aqui cristão também pode ser assim, tá? Se você vê ele lidando com quem não é da igreja, você vai ver que ele é um santo. Só falta a auréola na cabeça. Mas quando ele está lidando com irmãos, né? Quando o pastor está lidando com os da igreja, com os de fora ele é um amor de pessoa.
Com o da igreja, ele é só eu sou o chefe, pronto, acabou, né? Lá fora, quando ele é questionado, ele tem aquela voz, você olha assim e fala, é a encarnação de Jesus, né? É um anjo encarnado. Mas quando você vê ele lidando com os membros da igreja, ele bate na mesa, dá soco na mesa. Paulo está dizendo que para mim também é importante. Tudo isso nós temos sido em relação a vocês, os que creem. Porque, irmãos, vamos lá. É óbvio que a gente tem que se preocupar com o nosso testemunho, né? Diante dos de fora. Isso é importantíssimo. Agora, isso não significa que com os de dentro a gente tem que ser diferente. Na verdade, é o contrário. Nossa preocupação, em primeiro lugar, é com os de dentro e não com os de fora. Porque se as pessoas lá fora tiverem uma má impressão de mim, eu tenho certeza que vocês me conhecem, eu posso lidar com isso. Amém? Posso lidar. De certa forma, em primeiro lugar, o importante é vocês e Deus saberem a meu respeito, e não os de fora. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? É os de dentro que tem que ser os que devem ser ouvidos. Portanto, a minha preocupação em primeiro lugar é que vocês e Deus, essa é a preocupação da liderança, vocês e Deus. Vocês quem? Vocês os que creem, vocês os membros da igreja. Amém? Então isso é importantíssimo e nós vamos ver que nas cartas de Paulo ele sempre está enfatizando isso. Em Gálatas capítulo 6, verso 10, ele diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Aí ele acrescenta, mas principalmente aos da família da fé. Então ele diz, nós temos que fazer o bem a todos, sempre que tivermos oportunidade, mas especialmente aos da família da fé. Porque os da família da fé, os da igreja, é que são prioridade. É vocês que têm que dar testemunho a meu respeito. Então, se os de fora tiver, por causa de uma fofoca ou algo assim, por causa de uma fake news, tiver uma má impressão de mim, de certa forma, a liderança precisa saber lidar com isso. Desde que os de dentro saibam quem nós somos. Amém? Desde que os de dentro testemunhem, possam testemunhar. Porque, irmãos, vamos lá. Se a igreja conhece os seus líderes, se os de fora inventam fake news, criam falsas notícias, às vezes o pastor ou o líder não precisa abrir a boca para se defender. Quem que vai em primeiro lugar defendê-lo? Com gosto. É os membros da igreja. Mas por quê? Não porque existe aquela de, não, você tem que se defender o seu líder a qualquer custo. Eu conheço contextos assim também. Sabe que está errado, mas você tampa os olhos e vai defender a pessoa. Não é uma defesa cega. Não é uma defesa que nega a verdade. É uma defesa por saber a verdade. Amém? Vamos continuar. Verso 11. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Olha que interessante, né? No verso 7, Paulo usou a imagem de uma mãe com os filhos. Quem se lembra? Paulo diz, nós tratamos vocês como uma mãe que acaricia o filho, com afeto, com amor. Agora no verso 11, ele usa uma outra imagem. Ele diz, nós tratamos vocês como um pai trata os seus filhos. Irmãos, percebe como que o modelo de liderança de Paulo, a gente poderia resumir da seguinte forma, é um modelo de liderança familiar. A relação, o tipo de relação que Paulo e companhia estabelecia com a igreja, é uma relação familiar. Como eu disse, só para pontuar semana passada, não é uma relação de autoridade e submissos, de chefe e funcionários, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo, de que eu sou a autoridade, pronto, acabou, eu sou o líder e tal, então você tem que me respeitar, você tem que isso, ainda que eu for grosso com você, baixa a cabeça, põe o rabo entre as pernas e... Não, Paulo está dizendo, nós tratamos vocês como uma mãe que acaricia os filhos, e percebe como que Paulo, primeiro ao citar a mãe, ele traz essa imagem de uma mãe mais, aquela que a gente, normalmente no senso comum é assim, né? A mãe é aquela que é mais calma, que dá mais um afago ali, que de certa forma a gente usa a expressão, né, meio que passa a mão na cabeça, que dá o colo, acho que essa é a melhor forma, né? A mãe é aquela que normalmente dá o colo ali. E o pai não, nós vamos ver no próximo verso, Paulo traz essa ideia de que o pai também é aquele que normalmente, tá? Normalmente, há exceções à regra. Normalmente é aquele que
quando as coisas saem fora do controle, o que normalmente é dito? Espera seu pai chegar. Pelo menos no passado era assim, né? A hora que seu pai chegar, eu vou falar com ele. Que normalmente, no senso comum, é aquele que fala mais firme. Então Paulo está usando essa imagem. Mas o que é interessante é que Paulo está usando, dizendo que o modelo de liderança e de relação dele é familiar. Então tem momentos em que eu lido com vocês como uma mãe lidaria com o filho. Mesmo Paulo sendo homem, aqui já quebra o machismo, né? Então é possível você ser um líder e expressar esse aspecto mais mãe, esse aspecto mais feminino ali na forma de lidar. Então Paulo está dizendo, quando foi preciso eu dei colo vocês, né? Eu fui amoroso com vocês. Mas agora ele diz, mas eu também tratei vocês como um pai trata o filho. E ele vai usar as 3 palavras no próximo verso. Então percebe como que é um modelo familiar. Paulo está dizendo, eu fui mãe e fui pai de vocês na forma como eu lidei com vocês. E eu me lembrei também, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz assim, só para contextualizar, Paulo está escrevendo para Timóteo, para treinar Timóteo, para ensinar Timóteo a ser um bom pastor. Quem já leu a carta de Timóteo é isso. Timóteo era um jovem pastor e Paulo escreve para orientá-lo. Aí olha o que Paulo diz para Timóteo, ensinando ele a ser um bom pastor. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2. Olha o que ele diz. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Então olha o modelo de liderança familiar. Paulo está dizendo para o pastor, não repreenda um homem mais velho, num sentido negativo. Não aponta o dedo na cara dele, né? Não levanta a voz para ele. Aí Paulo está dizendo, pelo contrário, exorte-o como você diria, como você falaria com o seu pai. É claro que hoje tem, na modernidade, né? Tem filho que até bate nos pais, mas no modelo clássico, no modelo, inclusive bíblico, de honrar pai e mãe, há momentos, talvez você já passou por isso, há momentos em que seu pai está errado e você vai ter que falar com ele que ele está errado. Mas qual deve ser o meio de fazer isso? Apontando o dedo na cara, como a gente usa a expressão, lavei a cara do meu pai, gritando com ele? Não. É com respeito, porque apesar de naquele caso ele estar errado, você o quê? Você fala com jeito. Amém? Você fala com jeito, você fala firme, mas você fala com jeito, tendo sempre o respeito como pano de fundo. E qual que é o ponto? É que Paulo está dizendo para Timóteo lidar assim com os mais velhos da igreja. E ele continua dizendo, trate os mais jovens como irmãos. Ou seja, não trate os mais jovens como pai deles ou como líder, como autoridade. Trata eles como irmãos. Eu tenho irmão. Quem tem irmão? Você já teve que dar uma dura no seu irmão? Já teve que dar uma dura no seu irmão? Se você é mais velho ou independente. Há momentos em que você tem que dar uma dura no irmão. Agora, você dá uma dura no seu irmão como se fosse um chefe dando a dura num funcionário? Claro que no modelo negativo também, né? Que até nesse relação chefe e funcionário já estão arrumando hoje para não ter abuso. Então, você corrige, você exorta, mas nesse sentido de, eu não posso esquecer que ele é meu irmão, ele é sangue, ele é meu sangue. Então, o respeito nunca pode faltar. E ele continua dizendo, as mulheres mais velhas como mães. Amém? As mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs. E aí ele acrescenta algo interessante, com toda a pureza. Então percebeu? Os mais velhos, como você lidaria com seu pai. As mulheres mais velhas, como você lidaria com sua mãe. Os mais jovens, como irmãos. As mais jovens, você sendo pastor, trate como você trata ou trataria a sua irmã, com toda a pureza. Então, a relação de liderança que Paulo praticava e ensinava os seus jovens pastores é esse modelo familiar. Amém? Em que há momentos em que a gente precisa tratar de situações difíceis, até mesmo no sentido ali de exortar e confrontar, de corrigir, mas sempre tem que ter esse espírito familiar. Como você falaria se fosse de fato seu irmão de sangue? Como você falaria se fosse sua mãe, se fosse o seu pai? No modo bíblico de ser, é assim que você deve ajustar a sua liderança. Verso 12.
Então, como um pai trata os seus filhos, vírgula, como um pai trata os seus filhos? Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Então, essas três palavras Paulo está usando para explicar o tratar como o pai trata o filho, que é o quê? Exortando, consolando e admoestando. O que é uma exortação? O que é exortar? Usando palavras mais simples, é encorajar, é motivar. Então, a exortação, ela não é um xingamento. A exortação não é você babar na pessoa, não é você lavar a cara da pessoa. Exortar os membros da igreja é você encorajar e motivar. Está meio que no sentido de, tipo assim, todo o tom dessa carta. Lembra que essa igreja é uma igreja modelo, que amadureceu muito rápido, que nós vamos ver no próximo capítulo, já era uma igreja que estava vivendo em santidade, que estava amando. Então Paulo vai fazer, nos próximos capítulos 3 e 4 especialmente, Paulo vai exortar eles a continuar crescendo em santidade e em amor. Essa é a exortação. Você já está indo bem na caminhada cristã? Então continua, vai. Continua, você está no caminho certo, você está mudando, você está deixando os ídolos, você está amando, você está buscando santidade, continua. Essa é uma exortação, amém? É um encorajamento, é uma motivação a você continuar, e ele vai dizer, vivendo de uma maneira digna de Deus. Consolando também é aliviando, confortando nas aflições. Aí já é esse tom de compaixão, de apoio, né? E aí mesmo sendo ele falando da relação de pai, ele está dizendo que há espaço para o pai consolar também. Um bom pai, ele também carrega no colo, sim ou não? Ele também carrega no colo, ele também consola, ele também traz para debaixo do braço ali e tudo mais. Então Paulo está dizendo, eu também consolei vocês quando foi preciso, também ajudei vocês, tive compaixão, apoiei vocês. E em terceiro lugar, admoestando. Essa palavra admoestar, ela tem mais esse lado de uma advertência, de uma correção. Admoestar é corrigir, é orientar, é reorientar ali. Só que percebe que essa palavra, o significado dela, vamos desse lado do original, não é esse corrigir, advertir com gritaria, novamente, com batida na mesa e tudo mais. Não, é com brandura. É como Provérbios fala muito lá na carta aos Provérbios. Provérbios diz assim que a bênção proferida de manhã aos gritos como maldição é recebida. O que Provérbios está dizendo? Que você pode estar falando algo que é bênção, mas dependendo do jeito que você fizer, se for os gritos, a pessoa vai receber como maldição. O que Provérbios está dizendo? Que não basta falar o que é certo, tem que ser no tom certo, no jeito certo. Aí Provérbios também vai dizer que a palavra dita... Qual que é a palavra que usa lá, gente? É porque me veio o texto agora, eu não pus no esboço. Provérbios diz que a palavra dita no tempo certo, a palavra, acho que com brandura, a palavra mansa, ela quebra até osso. Provérbios está dizendo que, vamos dizer, o poder da palavra, nesse sentido de gerar mudança, não está no tom. Às vezes você acha que é dando a dura aos gritos que a pessoa vai mudar. Raramente isso acontece, quem sabe disso? Raramente acontece. Provérbios diz que a palavra, se ela for assertiva, ela não precisa ser dada aos gritos, porque ela vai gerar mudança. Então é esse tom da admoestação. Paulo está dizendo, quando foi preciso corrigir, e ele vai fazer isso nessa carta. Vocês vão ver, se não me falha a memória, capítulo 4 ou 5, ele vai corrigir algumas pessoas na igreja. Mas você vai ver o tom que ele usa. É num tom de pai. Quem já foi corrigido pelo pai aqui? De uma forma que você não ficou com raiva dele, não queria que ele morresse. Pelo contrário, você agradeceu ele ainda mais. É esse o tom da palavra admoestação. Então há momentos em que o líder ou os líderes têm que admoestar, têm que corrigir, têm que chamar a pessoa no escritório ou no privado ali, né, e falar com a pessoa. Mas o importante é o tom. Então Paulo está dizendo, tratei como um pai trata o filho, exortando, consolando, admoestando. Com qual propósito? Com o propósito de ser autoritário, de governar a sua vida, de controlar a sua vida. Nós sabemos contextos em que a liderança controla com quem você vai namorar, com quem você vai casar, qual a oportunidade de emprego você vai aceitar. Eu conheço, porque eu já congreguei com pessoas que abriu mão de oportunidade de emprego que mudaria a sua família, a vida da sua família para sempre, e ele não aproveitou. Por quê? Porque foi contar para a liderança da igreja barrou.
Eu já perdi oportunidades na minha vida porque eu vivia num contexto assim, de que eu desejo muito, eu quero, é algo bom, não é pecaminoso, mas se a liderança falou não. Então, não é nesse tom de que eu vou exortar, admoestar e vou consolar no sentido de controlar a sua vida. Pastor não tem que controlar a vida dos seus membros. Pastor não tem que dar palpite na cor que cor você vai pintar a sua casa, qual carro você vai comprar, qual oportunidade de emprego você vai aceitar, qual que você não vai aceitar, qual o nome que você vai dar para o seu filho. Eu estou usando exemplo que talvez você diria assim, não, isso não acontece em igreja, não. Acontece. Então, não é no sentido de controlar a sua vida. Ele continua dizendo, vocês a viverem de uma maneira digna de Deus. Qual é o propósito do consolo, da exortação, da admoestação? Fazer com que vocês vivam de uma maneira digna de quem? Digna de Deus. Esse é o propósito da liderança. Esse é o propósito de existir uma liderança. Uma liderança na igreja, ela não existe com o mesmo propósito que existe cargos de liderança numa empresa. O propósito numa empresa é fazer com que todo mundo trabalhe direito para que a empresa prospere e ganhe cada vez mais dinheiro. Não, na igreja não é assim. Eu estava vendo ontem também um trecho de uma entrevista em que o cara disse assim, em uma empresa não tem que ter democracia, manda quem é o dono. E eu concordo, irmãos. Porque nós estamos falando de empresa, amém? Empresa, quem manda é o dono. Sim ou não? Quem manda é o dono. É claro que toda empresa saudável ela tem um ambiente que os funcionários ali dão opinião e tudo mais. Mas vamos lá, se tratando de empresa, se o dono quiser bater o martelo, ele é o dono e pronto, acabou. Ele vai arcar com as consequências da escolha dele. Não tem que querer uma democracia numa empresa. Agora, na igreja não. A igreja não tem dono. Amém? A igreja não tem dono. Então, qual que é o propósito da liderança? Para que existe liderança na igreja? Todas, a começar do pastor e todas as lideranças. Toda liderança na igreja, embora possa ter áreas diferentes, tem o líder do louvor, tem o líder do serviço social, tem o líder do ensino, da escola bíblica, tem várias lideranças numa igreja, mas todas elas têm um único e mesmo objetivo. Através da exortação, do consolo, da admoestação, levar a igreja, os membros, a viver de uma maneira digna de Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Não é fazer você fazer o que eu quero que você faça. É levar você a fazer o que Deus deseja que você faça. Esse é o propósito da liderança. Não é levar você a me obedecer, a fazer o que eu quero que você faça. A visão que eu tenho. Não, é a visão que Deus tem. E às vezes a visão que Deus tem é diferente da até que o pastor tem, né? Então esse é o propósito, é levar a igreja a viver de uma maneira digna de Deus. Mas para não perder essa oportunidade, Paulo vai falar mais disso nos próximos capítulos, mas só para pontuar, essa frase já nos revela algo importante também sobre o cristianismo. É que existe uma maneira de viver digna de Deus. Esse digno de Deus não significa viver de uma maneira que mereça a Deus. Nem mereça a presença de Deus e nem mereça a salvação. Não é esse o sentido. Viver digno de Deus não é viver de uma maneira que mereça Deus e a salvação. Porque também há esse discurso em algumas igrejas. Por que você está sentindo a falta da presença de Deus na sua vida? É porque você não está vivendo de forma correta, é porque você está fazendo isso, aquilo, outro. Não, irmãos. Não, a gente não merece Deus através do nosso modo de vida. Somos pecadores. Nenhum de nós mereceria Deus se dependesse do nosso modo de vida. Amém? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Se dependesse do nosso jeito de viver, nós nunca mereceríamos a Deus. O que a gente merece é o inferno. É isso que a gente merece pelo nosso modo de viver. Não é esse o sentido. O sentido aqui é a vocês viverem de uma maneira digna de Deus, no sentido de que vivam de uma maneira que seja um reflexo, que seja uma expressão do Deus vivo e verdadeiro que você crê e a quem você se converteu. Lembra do final do capítulo 1? Os Tessalonicenses haviam se convertido dos ídolos para Deus. E eu acho que eu mencionei isso. A quem você adora sempre vai mudar e influenciar o seu modo de viver. Eu já pontuei aqui que na época da Grécia lá, dos romanos, como eles adoravam deuses que eram promíscuos, se você estuda a história dos deuses gregos e romanos, os deuses eram envolvidos em orgias e por aí vai. Tinha relações sexuais no templo, na hora do culto, vamos dizer assim. Então, um povo que serve a deuses assim,
o que esperar da vida deles, né? O que esperar da vida deles. A gente viu lá na carta de Tito que lá em Creta, na ilha de Creta, Paulo fala muito sobre a impureza, porque o povo vivia de um modo desregrado. Por quê? Porque os deuses deles aceitavam. Então o ponto é que todo aquele a quem você adora vai afetar o seu modo de vida. Então o que Paulo está querendo dizer é que se vocês se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, então agora o comportamento, a vida de vocês precisa ser reflexo desse Deus. Isso nos aponta para uma verdade no cristianismo que às vezes ela é descartada. Qual que é a verdade? É que no cristianismo há sim mudança de comportamento. E não só há mudança de comportamento, como é esperado. Paulo está dizendo que o propósito dele tratar a igreja como pai, como mãe, é para levar eles, através da exortação, do consolo e da admoestação, a viver de uma forma digna de Deus. Então, qual que é o papel da liderança? É encorajar a igreja o tempo todo a viver de uma maneira que reflete o Deus que nós servimos. Porque, irmãos, no cristianismo, não existe essa de, eu creio no Deus vivo e verdadeiro, eu creio em Jesus, mas quando você olha para a sua vida, ela não tem diferença de antes e depois. Amém? Não existe no cristianismo você, agora eu me converti ao Deus vivo e verdadeiro, eu me converti a Jesus, e o seu estilo de vida continuar do mesmo jeito do que era antes. Não existe isso, não pode existir. Porque, de fato, e aí o resto da Bíblia inteira nos aponta para isso, de que no cristianismo há mudança de comportamento. Porém, a mudança de comportamento no cristianismo, ela não é feita para merecer Deus. É aquele caso que eu sempre lembro aqui. Você não muda a sua vida e seu comportamento para depois ir até Deus e aí Ele te aceitar. Porque nenhum de nós iríamos até Deus dessa forma. A mudança de comportamento não é para mim, eu vou mudar minha vida, as coisas na minha vida primeiro, para depois ir para Jesus, depois aceitar Jesus. Não. Você se converteu, você conheceu esse verdadeiro Deus, é aquela frase que a gente diz também, né? Venha como estás. De fato é isso. A gente vem até Deus, a gente vai até Jesus do jeito que a gente está, irmãos. Pecador, miserável, como Paulo diz lá, o pior dos pecadores. Paulo se considerava o pior dos pecadores. Ele diria, se fosse olhar da nossa perspectiva, eu nem merecia ser nem cristão, porque eu persegui a igreja, eu fiz um punhado de coisa, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E Ele me escolheu não só para ser dele, mas para também me tornar ministro. Então, nós vamos até Jesus do jeito que a gente está. Sua vida está uma bagunça, está uma desgraça. Se é o pior pecador de Conselheiro Lafayette, venha para Jesus. Venha até Deus. Você não precisa mudar nem a roupa que você está vestindo. Vem com a roupa que você está no corpo. Mas vem para Jesus. Agora, quando você de fato conhecê-lo, ouvir o Evangelho, se converter e crer, aí mudanças vão acontecer. Amém? E aí mudanças vão acontecer. Mateus 23, Jesus critica os fariseus porque se preocupavam com o lado de fora das pessoas e não com o lado de dentro. Jesus diz, vocês limpam o copo por fora, mas por dentro está podre. Então Jesus corrige os fariseus que se preocupavam com a aparência e não com o coração. Mas isso não significa que a gente não tem que se preocupar com a aparência. A questão de Jesus é a ordem das coisas. Primeiro o coração. Eu repito isso também sempre aqui. Primeiro o coração. Agora, quando o coração mudar, a maioria das coisas, eu digo para você, automaticamente, como resultado da mudança interior, vai mudar também o exterior. E aquilo que não mudar de forma, vamos dizer assim, automática, vamos dizer assim, aqui entra então o papel da liderança, que através da exortação, do consolo e da admoestação, deve te ajudar a ir lapidando aquilo que falta. Quem está entendendo essa manhã? Então, eu creio nisso. Muita coisa, quando a pessoa se converte, você não precisa nem falar. Ela mesma, o próprio Espírito Santo vai convencer ela a mudar. Agora, pode sobrar algumas coisas que também precisa melhorar? Pode, vai. E aí entra o papel da liderança. Não como eu vou te moldar do jeito que eu quero. Não, mas é aqui, com o quê? Com a Bíblia aberta, te ajudando a poder lapidar a sua vida, para que você passe agora que crê no Deus vivo e verdadeiro, agora que é desse Deus. Lembra do capítulo lá no comecinho? Agora que você é alguém escolhido e amado por esse Deus, você agora vai mudar a sua forma de viver, para que agora você viva de uma forma que reflita
esse Deus. N.T. Wright é um teólogo e ele diz assim no seu comentário desse verso: o comportamento cristão não é, portanto, uma questão de poucas regras feitas por um policial ou um burocrata celestial, mas uma questão de refletir a glória de Deus em cada parte da vida. Então, os mandamentos de Deus, a mudança de comportamento, não é um policial pondo ordem na sua vida, ou um chefe autoritário, um burocrata, querendo fazer com que você viva do jeito que ele quer. Não. É um Deus que te amou, que deu a vida por você, quando você ainda era um pecador miserável, quando você ainda estava com sua vida toda desgraçada e destruída, Ele foi e deu a vida por você. Ele te amou, Ele te escolheu. Ele deu o seu filho para morrer por você, para pagar o preço por esses péssimos pecados que você tem cometido, por esse estilo de vida que você vive, impuro, todo errado, contrário a tudo que Deus deseja. Mas ainda assim Ele foi lá e te resgatou. E agora o que Ele vai fazer com você? Ele vai te transformar. E parte da forma que Ele usa para isso é a liderança da igreja, que quando se relaciona de forma saudável com seus membros, é usado por Deus como instrumento para, através da exortação, do consolo e da admoestação, te ajudar ao quê? A ir lapidando, a ir tirando. Você já entrou no meio do mato e agarrou um punhado de coisa na roupa? Aí o que você faz? Você vai tirando, né? A vida cristã é assim, irmãos. A vida cristã é assim. A gente recebe um novo coração, uma nova roupa, mas sempre vai sobrar ali uns carrapichozinhos na roupa ali, que à medida em que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo o quê? A gente vai tirando. E o papel da liderança é ajudar você a ir tirando esses carrapichos, com toda a paciência, com consolo, com exortação, para que todos nós vivamos uma vida de modo digno de Deus. E ele finaliza dizendo que os chama para o seu reino e para a sua glória. Um Deus que nos chama para o seu reino e para a sua glória. Viver de uma maneira digna de Deus, esse Deus que nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Portanto, toda mudança de comportamento no cristianismo é como uma resposta e um reflexo do caráter desse Deus que agora eu conheço e creio, e como reflexo e resposta por aquilo que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim? Ele me chamou para o seu reino e para a sua glória. A palavra reino aqui significa que agora Deus te chamou para ser alguém, fazer parte do reino no qual Jesus é o rei. Essa é a ideia. Você agora foi chamado, você foi escolhido. Você não fazia parte do reino de Deus, mas agora você faz parte. E só para você entender, lembra que eu disse que Tessalônica é a capital da província da Macedônia, que era dominada pelo Império Romano. Então era uma importante capital do mundo romano. E eu não sei se você vai lembrar, mas se você conhece as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, Paulo tinha uma cidadania romana. Você sabe como é que hoje, às vezes, o brasileiro ele sonha em ir para os Estados Unidos, em ter passaporte americano e tudo mais, né? O brasileiro que recebe ali a honraria de cidadão, né? Só para dar um exemplo aqui, há uns meses atrás, o pastor Jefferson, ele é do Rio Grande do Sul, mas ele recebeu lá um certificado de cidadão de Conselheiro Lafayette, certo? Então ele tem esse aspecto. Lá na época de Paulo tinha isso também. Quem não era romano de nascença, quando conquistava pagando, né, ou por algum outro motivo, ganhava a cidadania romana, ele passava a ter tanto os privilégios quanto os deveres de um cidadão romano. Atos 16, quando Paulo é preso em Filipos, quem se lembra? Quando o soldadinho vem e fala assim, pode ir embora, ele fala, não. Mesmo eu sendo cidadão romano, e um cidadão romano, uma das coisas é que ele não podia ser preso sem ser julgado e de fato provado que ele era errado. Então a prisão de Paulo foi totalmente um absurdo por ele ter cidadania romana. Por isso que lá quando o soldado vem e fala pode ir embora, ele fala, não. Eu tenho cidadania romana e vocês me prenderam de um jeito que não era certo. Agora só se o chefão vir aqui que eu aceito. Vou ficar aqui preso. É um jogo dele ali de quebrar ali enfim. Então, qual que é a ideia que Paulo sabendo que o povo de Tessalônica
de Filipos, se você ler a carta aos Filipenses, Paulo vai falar disso também. Eles valorizavam muito essa questão da cidadania e entendia como que você se tornar um cidadão romano dava a você privilégios e responsabilidades, direitos e deveres. Paulo então usa esse conhecimento social para dizer para eles agora o seguinte, tanto aqui nesse verso quanto lá nos Filipenses ele diz: vocês agora são cidadãos do reino de Deus. Isso significa o quê? Que agora, como cidadão do reino de Deus, nós temos privilégios, benefícios, e eles são a salvação, a presença do Espírito Santo, a certeza da eternidade, tudo isso. E nós também temos responsabilidades e deveres. E qual é essa responsabilidade e esse dever? Viver de uma maneira digna desse Deus. Então, se sendo cidadão romano você muda a sua forma de viver, Paulo está dizendo o que para os Tessalonicenses? Deus chamou vocês para o reino dele. Olha que privilégio. Vocês estão achando que ser cidadão romano é privilégio? Não, irmãos. Privilégio é o fato de Deus ter chamado vocês para fazer parte do seu reino. E agora que ele deu a vocês esse privilégio, lembrem também que há com o privilégio responsabilidades e deveres. E qual é essa responsabilidade e esse dever? Viver de uma maneira digna desse rei. Eu resumi da seguinte forma: a vida do cristão, a maneira do cristão viver, deve mandar um recado para o mundo. Qual que é o recado? Olhem para nós e vejam, ao olhar para nós, para a nossa maneira de viver, como é o modo de vida daqueles que têm Jesus como rei. Vou repetir. A vida do cristão deve mandar naturalmente, sem esforço, um recado para o mundo. Qual é esse recado? Olhem para nós. Vocês vivem debaixo do governo dos seus ídolos, dos seus deuses aí, né? E isso gera esse estilo de vida que vocês vivem. Agora, olhem para nós. Vocês querem saber como vive alguém que tem Jesus como rei, que faz parte do reino do Deus vivo e verdadeiro? Olhem para nós. Olhem para nós. Esse é o modo digno de Deus. É o modo em que você vive refletindo através, não só da sua palavra, dizendo eu sou evangélico, eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas com a sua vida, com o seu modo de viver, que isso aqui afeta todas as áreas da vida, amém? Todas, sem exceção. É dizer o seguinte: olhem para nós. Você quer saber como que vive alguém que faz parte do reino de Deus, que tem Jesus como rei? Basta você olhar para a minha vida. Mas Deus também nos chamou para a sua glória. Glória aqui, irmãos, glória aqui é uma daquelas palavras que vai mudar de significado dependendo do contexto na Bíblia. Então, glória aqui, em outros textos, fala da glória de Deus, da majestade de Deus. Mas aqui nesse verso, e nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo está usando a palavra glória para resumir o nosso encontro com Jesus. Lembra que eu disse também que em cada capítulo Paulo vai falar da volta de Jesus? A glória aqui está resumindo o encontro com Jesus. Porque Paulo diz, ele vai dizer isso na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que o dia do nosso encontro com Jesus vai ser o dia da glória do Senhor. Por que o dia da glória do Senhor? Porque ele vai dizer, eu vou ler o verso para você agora, vai ser o dia em que Deus, Jesus vai ser glorificado em nós, através da nossa salvação, e nós vamos ser glorificados nele. Por que glorificado nele? Porque vamos nos unir a ele e, de certo sentido, vamos agora poder fazer parte da sua glória na eternidade. Então Paulo resume isso falando glória. Só para ler e você ver, 2 Tessalonicenses 1,9. Eles sofrerão penalidade eterna de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo está falando daqueles que vão ser condenados. Qual que é a linguagem que ele usa? Os que serão condenados ao inferno, eles vão ser separados da face do Senhor e da glória do seu poder. Aí ele diz no verso 10, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado naqueles que creem. Então, se os condenados, a característica, a linguagem aqui é que eles vão ser separados da face e da glória de Deus, nós os que cremos, aqueles que creem, vão ser unidos a essa glória e vão ser glorificados
em Deus e Deus vai ser glorificado nele. Deus glorificado em nós, porque somos o povo e seremos o povo que o glorificou nessa terra, que viveu de maneira digna dele. Mas nós também seremos glorificados nele, porque vamos experimentar com o nosso corpo transformado, 1 Coríntios capítulo 15, vamos experimentar de uma forma que não experimentamos, da glória do Senhor, por toda a eternidade. E esse é o papel da liderança, é lembrar você de que Deus te chamou para o seu reino e para a sua glória. Amém? Fique de pé e vamos orar. Portanto, qual é a maior motivação para a mudança de comportamento na vida do cristão? É entender que eu agora faço parte do reino de Deus. E é entender que, muito em breve, Deus me chamou para fazer parte da glória dele. Então eu já mudo aqui, agora, hoje, pensando no que eu serei lá na eternidade. Eu já vivo aqui e agora, como se eu já estivesse lá. Embora aqui e agora eu não vou viver de forma perfeita, mas eu já começo a viver aqui e agora, já começo a viver aqui e agora, como eu viverei lá de forma perfeita. E eu resumi essa pregação com apenas 2 afirmações. Em primeiro lugar, esse é o modelo de liderança que nós queremos, um modelo de liderança familiar. Amém? Não apenas dos líderes para com os membros, mas até mesmo entre nós. Paulo vai falar disso também mais para frente na carta. Mas em segundo lugar, mais pessoal a aplicação. Qual é a maneira que você tem vivido? Qual é a maneira que você tem vivido? Você tem vivido de uma maneira digna de Deus? O seu comportamento demonstra ou está de acordo com alguém que diz que se converteu? Se o capítulo 1, verso 9 e 10 fala da conversão, e você pode dizer, eu me converti, seu comportamento, seu modo de viver é de alguém que se converteu ou não? E em último lugar, ao olhar para a sua vida, eu poderia dizer, é assim que vive alguém que tem Jesus como rei, que faz parte do reino de Deus e que em breve vai se unir a Jesus. Você poderia dizer para as pessoas, podem me imitar, porque é assim que vive alguém convertido de verdade ao Deus vivo e verdadeiro, que tem Jesus como rei no trono do seu coração? Fica a reflexão para você refletir. Não como um peso de você achar o mais miserável do mundo, mas no sentido de que estamos aqui para ajudar você a corrigir aquilo que ainda pode faltar para que você viva de uma maneira digna de Deus. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que faça isso na nossa vida. Que crie em nós esse modelo de liderança na igreja e também use todos os meios da palavra, da presença do Espírito e use a liderança da igreja para me ajudar a viver uma maneira digna de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós queremos te glorificar, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra nos corrige, nos exorta, nos orienta, nos molda, Senhor. Nos instrui, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, nos instrui em toda justiça, em toda santidade, em toda piedade. A Tua palavra é o que nos molda e que deve nos moldar. Deus, a nossa oração nessa manhã é que a Tua palavra, através dessa carta e de toda a demais escritura, molde em primeiro lugar o nosso modo de liderança. Não queremos seguir um modelo de liderança que funciona, que é prático ou que a maioria das igrejas segue. Nós queremos um modelo de liderança que é moldado pela Tua palavra, especificamente e talvez suficientemente essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas também queremos, Senhor, que o Senhor possa moldar a nossa maneira de viver. Que individualmente como cristãos possamos viver de uma maneira digna do Senhor, digna do Deus vivo e verdadeiro, digna do Senhor Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Como Paulo diz na carta aos Coríntios, se o Senhor viveu e morreu por nós, que possamos agora também viver e, se preciso for, morrer pelo Senhor. Que toda a nossa vida, que o que fazemos e deixamos de fazer, não seja mera moralidade, não seja mera imposição de uma liderança, mas que tenha como principal motivação viver de uma maneira que agrade ao Senhor
e que seja digna do Senhor e que se torne, Pai, luz para esse mundo, testemunho para esse mundo de como vivem aqueles que têm Jesus como Rei, de como vivem já, aqui e agora, aqueles que viverão por toda a eternidade com o Senhor. Faça isso em nós e através de nós, através do Teu Espírito, para a glória do Senhor. Amém? Algum aviso a mais?